Abre a tua Bíblia no livro de Efésios. Capítulo 2, versículo 20. Diz a palavra do Senhor assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Senhor Jesus, a tua palavra não precisa de nós. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Por isso nós oramos nessa estação, que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, para construir o que é preciso construir, edificar o que é preciso edificar, habilitar as nossas mãos, instruir as nossas vidas, para que nós possamos em Ti ser a casa espiritual que o Senhor nos projetou para ser. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente-se. Pastora Maria abriu o culto lendo alguns dos versículos deste texto e trouxe para nós algumas direções para nós iniciarmos esse culto. Quando nós examinamos o capítulo 2 do livro de Efésios, nós vemos Paulo começando o texto afirmando que nós estávamos mortos em nossas transgressões. Irmãos, Paulo não diz que nós estávamos mortos nas transgressões dos nossos avós, dos nossos pais, de gerações passadas, de alguém da nossa família. Paulo afirma que estávamos mortos em nossas próprias transgressões. Porque às vezes nós olhamos as nossas vidas e nós queremos culpar A, B, C, D, transferir responsabilidades, mas Paulo disse à igreja: estávamos mortos em nossas próprias transgressões, em nossos próprios pecados. E ele continua o texto dizendo: nós vivíamos satisfeitos em fazer a vontade da nossa carne. Nós éramos de natureza merecedores da ira de Deus. Mas em Cristo Jesus, nós recebemos uma nova vida, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. O texto do capítulo 2 do livro de Efésios diz que nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas em Cristo nós somos reconciliados através da cruz. Nós agora não somos mais órfãos ou abandonados. Eu e você podemos ter uma história bastante dolorida. Nós podemos olhar para trás e ver que talvez não tenhamos tido pai presente, ou uma mãe presente, ou uma família de assistência. Talvez eu e você possamos olhar e dizer: eu fui criado como Deus criou as batatas, para nascerem embaixo da terra, sem que ninguém visse e ninguém cuidasse. Mas o texto do capítulo 2 diz que agora nós somos membros da família de Deus. E se até lá nós não éramos ninguém, abandonados e sozinhos, hoje nós recebemos um selo nas nossas vidas que diz: propriedade exclusiva de Deus, filhos do Altíssimo, herdeiros das promessas, co-cidadãos dos céus.
Aqueles que são capazes de, com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mover montes de lugares. Quando nós examinamos o texto, que é o tema deste ano, desta igreja, nós vemos Paulo dizer: nós agora somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Cristo Jesus é a principal pedra de esquina. Quando nós olhamos essa afirmação de Paulo, nós precisamos primeiro pensar sobre que fundamento Paulo estava falando. Fundamento é base, é o lugar onde eu me firmo, é o lugar onde os meus pés encontram segurança. Firmamento, ou base, ou alicerce, é o lugar que vai ditar o tamanho que eu vou crescer. Todas as vezes que nós vamos construir alguma coisa, um prédio, nós vamos fazer um bom alicerce. Quanto mais profundo e firme for o alicerce, mais alto o prédio vai crescer. O texto diz que o fundamento no qual nós somos edificados foi trabalhado por apóstolos e profetas. Não foi o João, a Maria, o Antônio que chegaram ontem e disseram: é assim. Mas homens e mulheres que gastaram toda a sua vida pregando uma mesma história. Se a gente olhar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela demorou em média 1.500 anos para ser escrita. Ela é composta de 66 livros, com autoria ou coautoria de mais ou menos 40 homens. Toda ela tem uma única mensagem central: o amor de Deus que nos fez filho e nos trouxe para casa. Quando nós olhamos o interesse de Deus em fazer-nos crescer sobre esse firmamento, nós precisamos voltar ao livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e 9, e ver que Deus, quando criou o homem e a mulher, descia todos os dias no Éden, na viração do dia, para relacionar-se com eles e os ajudar a construir um bom edifício. Nós vamos olhar o texto bíblico também neste mesmo capítulo, nesse mesmo livro, no capítulo 5, versículo 22, contando para nós que em meio a uma geração corrompida, um homem chamado Enoque saía todos os dias e Deus vinha se relacionar com ele. Até que um dia Deus olha para Enoque e diz: filho, vem ficar comigo, que eu agora não quero tempos com você, eu quero que você viva comigo. Quando a gente caminha mais um pouco no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, nós encontramos a descrição de quem era Noé. E o texto diz: Noé andava com Deus. Todos esses textos que eu citei para você poderiam conter a forma de um Deus que apenas criou e abandonou a sua criação. Mas eles declaram para nós um interesse do nosso Deus em relacionar-se com a sua criação. Porque o projeto de Deus nunca foi fazer apenas pessoas e largá-las. O projeto de Deus foi sempre constituir filhos para si. Quando nós avançamos na história, nós vamos ver o livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 34, dizendo que depois de muito e muito tempo, o Senhor decide que é hora de tabernacular com o seu povo. Então ele dá uma ordem para que se construa o tabernáculo no deserto. E a Bíblia diz que ele encheu um lugar chamado Santo dos Santos da glória dele na terra. A Bíblia diz que o sumo sacerdote, ao adentrar aquele lugar, era capaz de ser cheio da glória de Deus. A Bíblia diz no mesmo livro de Êxodo que Moisés entrava na tenda do encontro e todo mundo ficava olhando, porque quando ele saía, a glória de Deus era tamanha no arraial que
brilhava. Quando a gente caminha na história, nós vamos ver que aquele tabernáculo, depois de tantos anos, em 1 Samuel capítulo 4, entra em um momento de tamanho descrédito. A glória de Deus foi desperdiçada, tratada como comum. Então, nasce um menino que marca o fim. A Bíblia diz que o nome dele é Icabô, foi-se a glória de Israel. Aquele desejo genuíno de Deus, de habitar com o seu povo, de derramar a sua presença e glória, relacionar-se como pai e filho, teve uma pausa naquele dia. Porque as pessoas estavam interessadas nas suas próprias vidas e não queriam desfrutar da presença de Deus. Até que um homem chamado Davi, não conformado que a glória de Deus não habitasse mais na terra, resolve construir uma tenda que ele deu o nome dele, a tenda de Davi. Naquele lugar foi depositada a arca do Senhor. E ele então estabelece turnos de adoração. E a Bíblia diz que a glória de Deus volta a se manifestar na terra. A palavra do Senhor diz que enquanto Asaf e Jedutum adoravam ao Senhor em seus turnos, a glória de Deus se manifestava, direcionava, levantava profetas, abençoava o povo. Aí, Davi decide: a glória é grande demais para ficar em uma tenda. Vamos construir uma casa para Deus. Não para que ele habite, mas para que seja um memorial de que nós queremos ele no nosso meio. A palavra do Senhor diz que Deus olha para Davi e diz: Davi, não te pedi nada, mas teu desejo é genuíno. Você não pode fazer isso, mas o teu filho vai construí-lo. E a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de 1 Reis, capítulo 8, que no dia em que Salomão vai inaugurar aquela casa, a glória de Deus se manifesta naquele lugar com tamanho poder que nenhum sacerdote pôde ficar de pé. Deus estava dizendo: se vocês quiserem, eu estou disponível para ajudá-los a construir um lugar cheio da minha presença. Mas esse povo novamente deixa-se esfriar e tratar o precioso como comum. Então no livro de Ezequiel, capítulo 10, a palavra de Deus diz que Ezequiel está olhando. E depois de descrever todas as atrocidades de sacerdotes, profetas e do povo, ele então vê a glória de Deus se levantando do templo e voltando para o céu junto a Deus. Irmãos, serão mais de 400 anos sem que a glória de Deus se manifeste diante dos homens outra vez. Eles constroem um novo templo, eles se esforçam e fazem de tudo. Eles sacrificam animais, trazem azeite, instituem homens que vão zelar pela lei. Começam a se mover como fariseus, saduceus, homens que conheciam cada vírgula, homens que sabiam o que estava escrito de trás para frente para trás, de baixo para cima, de cima para baixo, mas não tinham a glória de Deus. Homens que conheciam a letra, homens que sabiam de cor, mas que não eram capazes de se mover na presença de Deus. Eles eram tão apáticos, tão distantes, que o Filho de Deus, cheio da glória, se manifesta diante dos olhos deles, e eles não são capazes de ver e de contemplar e usufruir dessa glória. A Bíblia vai nos contar que enquanto Deus prepara seu plano, Ele começa a levantar profetas. Um deles é Asaf, que no Salmo 78, versículo 2, canta diante do Senhor dizendo: abrirei meus lábios e proferirei parábolas, publicarei enigmas para vós, declarando como Jesus ia se comunicar com o povo.
Isaías se levanta no capítulo 9, versículos 6 e 7 e diz: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o governo dele jamais terá fim, e ele reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo o sempre, e o zelo do Senhor dos exércitos fará com que isso aconteça. A palavra do Senhor diz que Samuel se levanta na primeira carta dele, no capítulo 7, versículo 16, e diz: quanto a você e sua casa, o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido por para sempre. Diante dessas e tantas outras profecias, o povo continua sabendo tudo de cor, sem experimentar a glória, olhando Jesus nos olhos e dizendo que ele era filho de Belzebu, olhando Cristo e dizendo que ele era um apóstata, olhando para Jesus e querendo inúmeras vezes matá-lo, arquitetando todos os planos daquele que carregava a glória de Deus em si, para dizimá-lo e dizer: não queremos aqui. Até que eles alcançam isso. Mas como o reino de Deus nunca morre por conta da minha e da sua incredulidade, a Bíblia diz que os apóstolos ficaram para dizer o que viram e ouviram, e aquilo que eles carregaram e receberam do próprio Deus. Então nós olhamos o apóstolo Mateus escrevendo o seu livro e apresentando a todos os judeus que não reconheceram Cristo, o Messias de Deus, profecia por profecia, capítulo por capítulo, declarando: ele cumpriu, ele cumpriu, ele cumpriu, ele cumpriu, ele cumpriu, ele cumpriu. Mas ninguém quis acreditar em Mateus. Então se levanta João, porque todo o povo está tomado pela cultura helênica. As pessoas não conseguem acreditar em ressurreição. As pessoas não conseguem acreditar que o Filho de Deus habitou na terra. Então João se levanta, escreve o seu evangelho e diz: o verbo era o próprio Deus e estava no nosso meio e nós não percebemos. E as pessoas voltam a ignorá-lo. Então Pedro começa a escrever as suas cartas e ele diz: nós éramos exilados, mas agora somos membros de uma mesma família. A primeira carta de Pedro declara: nós temos uma nova vida em Cristo. Nós somos filhos amados de Deus. Nós temos uma viva esperança de que o Cristo que habitou no meio de nós derramará a glória do Pai sobre as nossas vidas e trará o seu governo para sempre no meio de nós. Pedro se levanta e diz: as adversidades que nos cercam são apenas para nos lembrar: esta não é a minha pátria. Eu pertenço à família de Deus. Há uma pátria celeste me esperando. Então Paulo vem e diz, na sua segunda carta a Timóteo: Timóteo, eles podem, você não. Timóteo, eles podem ver e desperdiçar a glória, você não. Timóteo, eles podem entrar e sair sem sentir nada, você não. Timóteo, eles podem decorar a letra, você precisa entender que a letra é muito mais do que apenas letra, é a vida do próprio Cristo na sua vida. Paulo escreve a Timóteo na sua carta de despedida. E ele vai dizer da seguinte forma: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes. Permanece naquilo que fostes inteiramente ensinado, sabendo o que você tem aprendido. Timóteo, desde a tua meninice,
Tu sabes o que diz as Escrituras. Tu sabes e fostes ensinado para ser sábio em salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo escreve a Timóteo e diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda obra. Timóteo, tudo que você aprendeu não é para que apenas sejam letras e letras. É para que você seja cheio da glória de Deus. Timóteo, desde pequeno, Deus está investindo em você. Não para que você seja mais um, mas para que você carregue a glória dele por onde você passar. Timóteo, você não pode ser mais um crente. Você precisa ser um homem cheio da glória de Deus. O texto continua e Paulo diz: diante de Deus e diante de Jesus, as minhas testemunhas, eu te digo, Timóteo, pregue a palavra, inste em tempo e fora de tempo, repreenda, exorte para toda longanimidade e doutrina. Quando a gente pega esse texto na NVI, ele diz assim: Timóteo, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreender, animar e ensinar com toda a paciência. Timóteo, eles apenas sabem, você já sentiu, Timóteo. Timóteo, eles desperdiçam, você está usufruindo da unção. Timóteo, você não está apenas apoiado em um grande fundamento. Você está construindo em cima de um grande fundamento. A Bíblia diz que os profetas avistaram de longe aquilo que eles tanto declararam. Mas os apóstolos viram diante dos seus olhos a manifestação da glória de Deus. O Deus que habitou num tabernáculo no deserto, em uma tenda em uma cidade, em um suntuoso templo todo revestido de ouro, habitou no Filho de Deus e agora habita na igreja. Ela não pode ser ignorada. A glória de Deus não pode ser tratada como comum. A glória de Deus não pode ser desperdiçada unicamente porque eu e você estamos com problemas. A glória de Deus não pode ser tratada como comum porque nós não a percebemos. Timóteo, continue fazendo a vontade de Deus e construa um grande edifício, porque o alicerce onde você foi colocado vai te dar toda a condição para isso. Irmãos, então, o que o Senhor espera de nós? Dando a nós um fundamento tão firme quanto Cristo. O que Deus espera da IECP para os próximos 18, 19, 20, 30 anos, até que Ele venha? O que é que os céus estão aguardando que a IECP faça? Amós responde para nós, em seu capítulo 6, Miqueias, versículo 8, Miqueias 6, 8. O Senhor já te mostrou o que é bom. Foram 17 anos sendo guardados por Deus. 17 anos que as portas desta igreja permaneceram abertas. 17 anos que nós vimos pessoas quebradas entrarem e ser reconstruídas. 17 anos que nós vimos Deus mudar famílias, pensamentos e histórias. Nós já vimos que Deus é bom. Mas Miqueias continua dizendo:
O que Ele quer é que façamos o que é direito. O que Ele quer é que nós amemos uns aos outros com dedicação. O que Ele quer é que sejamos humildes a toda a lei dEle. O que Deus quer, IECP, é que nessa nova estação, vocês se levantem e construam um grande edifício na presença dEle. Nós não construiremos um templo suntuoso apenas. Nós não vamos apenas crescer em número. Nós não vamos apenas batizar pessoas. Nós vamos zelar pela glória de Deus que habita no nosso meio. Nós vamos contemplá-la e usufruir para que seja derramado sobre nós mais e mais da glória de Deus. Nós estamos edificando um grande prédio diante da presença do Senhor. As nossas vidas abrigam a presença dEle, mas carregamos todos os dias nesta igreja a glória de Deus. Nós nos comprometemos diante do Senhor de não desperdiçar os nossos cultos com os nossos achismos e emoções. Nós nos comprometemos com o Senhor de adentrar este lugar com fome e sede da presença dEle. Nós nos comprometemos diante de Deus de adentrar este lugar dizendo que o que temos da glória não é suficiente. Nós queremos mais. Nós nos comprometemos de entrar neste lugar e esquecer do relógio para estar na companhia do Deus Todo-Poderoso. Nós nos comprometemos a zelar pela presença e a palavra dEle até que Ele venha. Uma vez perguntaram para o John Wesley: o que você quer estar fazendo quando Jesus voltar para buscar a sua igreja? E ele, como um bom metodista, claro e objetivo, respondeu: eu quero estar fazendo o que eu estou fazendo agora, porque todos os dias eu estou trabalhando pela volta dele. Nós nos comprometemos como igreja para essa nova estação, fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Não apenas construir, mas abrigar a glória dEle todos os dias da nossa vida, até que Ele venha. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?